Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, às 17h30, no Bar Talos Convidei Arte, uma entrevista com alguém que faz arte, cultura, empreendedorismo, enfim, alguém que tem histórias a contar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. No programa de hoje, como você já pode ver, estou aqui do meu lado com Lidiane Duarte, que é empresária e ativista cultural. Ela controla Calígula Pizzaria e Restaurante da Praia da Pipa e também aqui do Alberto do Natal Shop. Vai falar sobre isso e muito mais. Lidiane, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Obrigada, boa tarde. Uma honra tê-la aqui. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, assistente de produção Ananda Carvalho e Natália Chagas, e estamos aqui no Bar Talos, contamos com o apoio do Lula Belmont e agradecer aos nossos parceiros. Nós temos apoio de Anoreg, Adune Sindicato, Cimed, Sindipeto, Quintas Literárias da Manimbu, IP Editora e Cachaçaria Amorim. Lembrando que o programa é totalmente interativo. Quem quiser vir para o Bar Talos pode assistir. Já tem muita gente bacana aqui assistindo aqui nas mesas. E quem quiser estiver vendo em casa, no carro, em algum iPhone, smartphone, computador, notebook, pode fazer pergunta para a Lidiane, pode fazer comentário, crítica, pitaco, enfim, conversa de botequim, além de ser descontraído, é interativo. Lidiane, vamos conversar com perguntas abertas para fazer. E a tradição do programa é sempre a gente perguntar, já que é um papo privado, sobre o que uma pessoa começou naquilo pela qual se caracteriza hoje, é conhecida. No seu caso, o empreendedorismo. Como é que você era quando criança? Você era uma menininha que queria vender tudo, já tinha alma de vendedora, era empreendedora. Como é que era a jovem Lidiane Duarte? Nossa, quando eu me lembro disso, era bem assim mesmo. Era? Conta então. Acho que eu tinha 7 anos de idade, eu dei uma coleção de borrachas coloridas que um tio meu trouxe dos Estados Unidos, alguma coisa assim. E essas borrachas, elas tinham os formatos muito bonitinhos, em forma de lápis, coisas que não existia aqui, né? E eu levei para a escola e durante 7 anos eu vendi essas borrachas para os meus colegas de sala, coisas assim, um livro de valores e coisas, mas eu lembro que foi venda mesmo. Vendeu todo? Vendeu as borrachinhas que eu amava e achava o máximo e todo mundo achava incrível, porque não existia, não era como hoje, né? A gente vê tudo aí via celular, era bem raro as borrachinhas. E eu acho que esse foi o meu primeiro negócio. E bem sucedido. E bem sucedido. Pensa o que eu ia dizer, comprou mais coxinha, pastel e Coca-Cola na cantina da escola? Bem isso mesmo, né? Não, comprei leite condensado, aí guardei aquele dinheiro, um ano depois comprei leite condensado e fiz brigadeiros. Para vender. Para vender. Eu me lembro demais de uma ocasião, eu estudava aqui pertinho no Dinâmico, a continuação aqui da Gonçalves Lúcio, né? E naquela ocasião, aqueles brigadeiros, eu fui fazer os brigadeiros, imagina os formados, né? Com 8 anos, bem metida, fazendo brigadeiro, e levava para a escola com o José, nosso diretor José Wilson. E um dia o José Wilson me viu vendendo brigadeiros. Lidiane, não pode vender brigadeiro na escola, tem a cantina. Imagine, eu falei, bom, mas é que eu não sabia, né? Mas eu queria vender os brigadeiros. E foi bem por aí. Daí pra diante foi muita coisa que aconteceu, né? Muita coisa que eu fiz, muitos business, livros. Eu tinha assim, uns 14 anos, uma coisa que me marcou bastante. Eu tenho um amigo aqui do centro, né? Que talvez muita gente de Natal conheça, né? Que era Chico Miséria. Eu estava com 14 anos, estudando ainda aqui no Dinâmico, ia para a loja do Chico Miséria, aprender tudo sobre as artes, né? Sobre os quadros, sobre... Né? Tinha muita coisa de Assis Maria, Marcelo Bolas, e muitos artistas aqui de Natal, porque ele era o machão de Natal na ocasião. E eu saía com o Chico também para fazer as cobranças de uma loja que ele tinha chamada Ombre. Né? Tinha aquela polêmica ali com aquele nome daquela loja do Chico, né? Que era uma pessoa única, né? Que me ajudou, me ensinou bastante sobre as artes. E a gente saía para fazer essas cobranças. Então eu sempre fui grande, né? Sempre fui alta. E chegava nas casas para fazer as cobranças, né? O pessoal dizia, eu ia lá primeiro, o Chico dizia assim, vai lá, Lidiane, chama fulano. Eu chegava na porta e dizia, fulano, tá? Eu ficava lá no carro. Depois vinha a pessoa, né? Olha, vai lá na porta, tem uma gata lá te chamando. Quando chegava, na verdade, era uma cobrança do Chico. Ia cobrar as blusas da Ombro. Você era a isca. Era a isca, que era a da Alain Delon.
Era muito engraçado isso, porque eu dava muita risada no carro para fazer as cobranças lá da Ombra. Que história ótima. E de ali na adolescência, o que mais você empreendeu? Mas eu fazia cesta de vinho. Eu fui para casa de um tio, meus tios do Rio de Janeiro, ele é da aeronáutica, né? Ele morava naquelas casas da aeronáutica, na Ilha do Governador. E era uma coisa de café da manhã, era uma super moda isso, no Rio de Janeiro, todo mundo fazia café da manhã e pegava aquelas cestas, era muito legal. E eu vou e pego, aí eu digo, eu vou fazer cesta de café da manhã, impossível, né, porque eu estudava 7 horas da manhã. E minha mãe sempre foi muito rígida comigo, porque senão, nossa, você já sabe, né? Ela perdia total o controle. Então, assim, de manhã, 7 horas da manhã, eu tinha que estar dentro da escola. Então, cesta de café da manhã não ia dar certo para mim, de jeito nenhum. Então, o que é que eu comecei a fazer? Cesta de gin. Só existia um supermercado em Natal, que se chamava, e tem o Hipercopreço, e só tinha um supermercado que era no Nordestão. O único supermercado mesmo que tinha aqui, né? E no Nordestão existia um vinho que se chamava Live From It. Eu montava as cestas, comprava as cestas aqui também na Gonçalves da Praça Prado de João Maria, comprava as cestas de vinho, montava os papéis celofane, arrumava o vinho Live From It, comprava 2 tacinhas também na Esquisita, imagina, e montava essas cestas de café da manhã e entregava para as minhas amigas que compravam, que trabalhavam em lojas, no tempo da Necessidade do Norte, né? As super lojas que tem em Natal. E pegava essas cestas e ia entregar. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 12 anos. Né? Essas cestas eram de idade? Eu já tinha assim, 15 anos. 15 anos. É. Isso, dentre de tudo, né, ainda fazia desfile de noiva, né? Eu me vesti de noiva muitas vezes. Pessoal, você tem vontade de casar de noiva? Eu digo, nossa, eu vou ter mais de 200 vestidos de noiva. Não, nenhum momento que eu já paguei dessa matéria. Os vestidos de noiva, né? E fazia esses vestidos, conhecia muita gente por causa dos desfiles, né? E tudo isso, e fazia essas cestas. As minhas amigas, todas maiores que eu, né? Meninas grandes já, com 18, 19 anos, 20 anos, todas com namorados. E eu ia lá entregar essas cestas que elas iam fazer surpresa com os namorados. E era apenas esse tipo, só existia esse tipo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, com 15 anos você já tinha uma renda, você já meio que se mantinha. Eu já tinha falando para vocês, né? Minha mãe era radical. Então era assim, tudo bem assim na linha, porque senão eu perdi o controle. Né? Quando eu saí aqui do Hipócrates, quando a gente foi lá para o Hipócrates, quando eu soube que era um colégio novo, estou bem regrado, e ela dizia, no dinâmico mais não. Vamos para o Hipócrates que é melhor. Então eu ficava na aula e até 1 hora da tarde, né? Então eu fazia todo o esquema e depois disso, engraçado. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, né? Já estava ali terminando lá o ensino médio, né? O segundo grau, né? Que chama ensino médio, né? Então o que é que... Eu conheci uma pessoa que ele era um representante da Domec, que foi quando chegou o Carrefour, chegou todos esses supermercados que começaram a abastecer a cidade. Né? E esse senhor, seu Josebias, nunca vou esquecer. Tem pessoas que a gente não esquece, né? Seu Josebias eu não esqueço. Do mesmo jeito que Chico Miséria me ensinou tudo sobre as artes, o seu Josebias me ensinou tudo sobre bebidas. Então eu aprendi muita coisa, assim, ele era representante da Domec. Eu conseguia fazer toda aquela... como ele representava todo o Nordeste, eu fiquei sendo como uma ponte dele aqui em Natal. Então, eu arrumei várias situações, vários clientes em Ponta Negra. Aí depois começou a surgir a pipa e fazia todas aquelas vendas. Isso eu fiquei até 22 anos. Vendendo bebidas. Sua mãe, o que achava disso? Eu achava muito interessante, né? Porque existia a Tribuna do Norte e eu fazia os anúncios dos classificados. Né? Fazia os anúncios dos classificados. Então eu colocava assim, fornecemos seu vinho, imagina, vender livre Flambit, o único vinho da minha cesta de vinhos, para representante, ajudante do representante das maiores empresas do mundo de bebidas, a Domec. Né?
que era do óculos, todas essas bebidas são bem conhecidas hoje em dia. E o seu José Dias começa a me passar toda aquela cartela, começa a fazer todos aqueles clientes, né, muita gente, e botava um anúncio para a Tribuna do Norte. Fornecemos bebidas destiladas e vinhos. Tinha aquela coisinha assim no classificado. Atendimento, quando eu chegava da escola, 13h30 a 17h30, que era o horário que minha mãe chegava da UFRN, né, que ela trabalhava no Mário Suíço. Então, até 17 horas a gente atendia e meio que montava ali aquelas bebidas separadas e saía para entregar. Detalhe, gente, o carro da minha mãe, né? Nem carro eu tinha. Ela saía para trabalhar e pegava o carro dela e escondia. Você mudou com 12 anos? 12 anos. Sozinho ou não, com padrasto. E muito. Aprendi muito. Com 13 anos eu era monovista. Nossa, foi muito. Quando eu lembro assim de tudo, era tudo muito engraçado, porque era muito ousadia. Minha mãe um dia esqueceu o carro do carro em cima da mesa, eu fiz a cópia. Pelo amor de Deus, como que a pessoa faz uma cópia do carro da mãe? Bem assim. Eu tinha uns 15, 14, 15, jura. Fazia aí, pegava e ela saía assim, né? E Deus me livre, meu Deus, se eu pegasse a casa. Minha mãe, ela ia trabalhar, ela ia de ônibus, né? Aquela coisa da cidade aqui. Nada é como é hoje, né? Tudo era outra diferente, era outra história, era outra situação. E ela pegava e falou, minha mãe já sabe, eu já confessei isso pra ela. Eu falei pra ela que assistisse hoje. Então, eu fazia exatamente isso, né? Uma loucura, imagina. Um dia eu estou vindo do shopping, né? Hoje eu estou no shopping, no shopping da Bahia Brista. Eu acho que isso foi em 94, mais ou menos. E quando eu passei pelo viaduto, eu e minha amiga, tinha ido para a escola, voltado, tinha pego, pelo amor de Deus, olha a cabeça da pessoa. Tinha pego o carro e tinha ido para o shopping. Por que eu fui para o shopping de casa? Eu já estava no shopping. Se eu estudava de pausa, eu não sei. Aí voltei, peguei o carro da minha mãe, eu sabia, né, da adolescência. Voltei, o senso de não perigo. Voltei para o shopping, fiquei a tarde inteira no shopping, 5 horas da tarde, 12 quilômetros, 5 dias. Voltamos para casa, né, que é Ilhéopolis. Quando chegamos em casa, quando passamos pelo viaduto no Porto Negro, tinha uma blitz da Polícia Federal. Como eu falei, né, eu sempre tive essa. Ela era grande, né, ela fazia presença. Mas quando eu vi aqueles guardas da Polícia Federal no carro furtado da minha mãe, eu fiquei desesperada, chorei muito, fiz uma encenação teatral. Você? E deu certo, ele falou, nunca mais faça isso, ok, Viviane? Vá para casa guardar o carro da sua mãe. Tá certo. Nunca mais. Inclusive, uma semana depois eu vou ter esquecido. Eu estava passeando no carro de novo. Você falou que ficou ajudando o seu José Bia do MEC até os 22. E a partir dos 22? Não, aí foi assim, vou explicar para vocês. Quando foi em 95, eu comecei a mais a vida, né? E o Dante, meu marido, é amigo da minha tia. Mas você não era casada? Não era casada, eu já namorava. Mas eu tinha namorado desde que eu tinha 19 anos. Mas ele em Pipa ou você? Ele em Pipa e eu aqui. E eu, lembra que eu já falei que eu tinha uma distribuidora de bebidas? Então eu distribuía toda essa bebida, inclusive para Pipa, inclusive no carro da minha mãe que tinha um nome, era Fifi. Um vermelhinho, Fiat Uno vermelhinho. E ia lá em Pipa deixar essas bebidas, encontrava o Dante, a gente namorava, passou tudo isso, né? Eu fiquei trabalhando também no Banco do Brasil. Nossa, passei quase 2 anos no Banco do Brasil, né? No Natal Shopping também. De novo no Natal Shopping. Mas faz parte da sua vida. Hoje ficou na casa da minha vida, isso mesmo. Desde a adolescência. E tinha um bingo no Natal Shopping, né? No estacionamento. Você pegava aquele bingo, você pegava aquele bingo, eu vendia as bebidas, né? Naquela época, eu acho que o bingo não era só. Não era uma travessia, era um bingo. Eu vendia bebida pro bingo e também fazia toda aquela automação que foi do Banco do Brasil. Era bem naquele início, aquela coisa daquelas máquinas, ninguém sabia mexer nas máquinas. Eu fazia como um taxa expresso.
vestibular, trabalhava no Banco do Brasil aquelas 6 horas diárias, via um negócio de bebida e não morava lá em Pipa, tá, gente? Era em Pipa, era como se hoje, como se eu morasse aqui e tivesse namorado lá no Rio. Era bem. Era outra Pipa. Era outra Natal e outra Pipa. Passado tudo isso, sempre fui muito dinâmica, senti mais ou menos o drama, melhor coisa ao mesmo tempo. Bem isso. E pronto, aí depois eu já comecei a ficar ajudando na pizzaria, né? Ele já tinha pizzaria. Ele já tinha, então chegou em Pipa em 88. Então em 88, onde hoje é o hotel, onde hoje é a ladeira da praia, né? Era onde era a pizzaria. Deliciosa, muito menina, me ensinava aqueles meninos ali de Pipa. E era amiga da minha tia, da minha tia Ana Helena, que hoje mora fora do Brasil, mas que era muito amiga dele. Então o Dante era meio que muito pensado em Dante, né? Porque ela já falava muito dele, desde muito jovem, eu ouvia falar de Dante. E disso, a gente começou a namorar nessa ocasião, aí de. Eu acho que veio isso aí, em 95. No final de 95. E até, durou até agora. Tá durando até agora. Brincadeira, Mas vamos para a linha temporal. Fala um pouquinho sobre quando você casou com Dante e como é que isso foi em você entrar no Calígula. Você falou que era uma coisa. Calígula era uma coisa pequenininha, era uma coisa dinâmica. Mas de repente, foi justamente a época que eu comecei a frequentar Pipa, anos 90, Calígula começou a ser uma referência em Pipa e começou a ser uma referência inclusive cultural. Aí conta, Lidiane, como foi esse processo? Como já tinha coisa na arte, a arte muito forte, assim, muito presente na minha vida, desde quando eu aprendi lá com o Chico, né? Eu era bem adolescente, também minhas tias, né? A Maduça, a Rosineira, a frequência musical, o amor pela música, pelas filhas, né? Denis Dawkins. Amado por Denis Dawkins. Pequenininha mesmo. Tinha as fotos de Jim Morrison, os armários, né? Que depois colavam nos armários. Os armários da minha tia tinham os fotos de Jim Morrison. Dizendo que eu quero casar com o Jim Morrison. Mas ele morreu. Eu não sabia, porque ele é lindo demais. Eu estou apaixonada pelo filho. Era bem assim mesmo. Então tudo isso quando foi juntando, foi passando o tempo, foi chegando lá na Pipa, conheceu o Dante, teve todas aquelas novas descobertas, né? Era muito jovem, muito curiosa sempre, né? Sempre queria saber de muita coisa. E aí eu comecei a ficar com ele na pizzaria. O Dante é artista plástico, ele é uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa muito ao contrário, sou muito aberta, sou muito comerciante, gosto muito de falar, muito de gente. E foi muito legal tudo isso, né? Porque uma pessoa que é muito tranquila para outra muito dinâmica. Então deu uma combinação muito certa, deu um equilíbrio bom aí. E aí comecei a fazer a pizzaria como hoje é a pizzaria, hoje como o Calígula é. Continua com a originalidade da pizza, desde lá de 88, como o Dante sempre fez, tudo muito fresquinho. E depois eu fui aprimorando toda a situação do restaurante, que é hoje. Fala um pouquinho, Liliane, sobre essa vocação. Como você é comunicativa, você sempre conheceu, desde que eu acompanho, artistas, músicos em geral, todos os atores tocaram Calígula, já fui várias vezes em rádio. Conta como é que você imprimiu essa marca aos pouquinhos. Ou se não foi importante, foi de sopetão. Porque de repente tinha exposição de arte no Calígula, até hoje o Calígula é cheio de objetos de arte. Sim, é verdade. Como é que foi esse processo no começo? Bom, o Dante era artista plástico, né? Ele não gostava do restaurante. Que era a minha inspiração. Eu queria fazer as exposições e fazer tudo aquilo. Eu comecei a fazer as exposições dele mesmo. E depois comecei a fazer com outros artistas e comecei a montar um projeto cultural para Pipa, que a gente trabalha até hoje. Eu acho que a gente já fez aproximadamente umas 18 edições. Que a gente convida 2 ou 3 artistas e faz uma exposição muito bacana. Sempre ocorre em dezembro, né? Esse ano, por acaso, a edição foi de Dante.
E ele fez uma série muito legal, inclusive de obras aqui da Ribeira, do Calígula. E algumas coisas da pipa, né? Paisagens de pipa, animais mesmo da fauna de pipa. Ficou muito legal mesmo. Tem uma seleção inteira nas paredes do Calígula de pipa com essas obras. Então, e a parte musical foi como as pessoas vieram buscando. O artista ele sempre quer algum lugar para poder apresentar a sua arte. Ou de uma forma como pintura, ou de uma forma como fotografia, ou como ele se expressa na música. E a gente abriu. Obrigado, querido. Obrigada. E a gente abriu todo esse espaço para ser como o Calígula é. Não só um espaço, um evento cultural de obras, né, de arte, de exposições, mas também de música. Então as pessoas vêm, eles produzem, eles querem, o artista quer se apresentar e a casa acolhe. Tá? E a gente percebe, você, eu, algumas pessoas aqui frequentam Pipa há muito tempo, então viram toda a transformação de Pipa. Muita coisa mudou em Pipa. Muitos restaurantes modernos, ou contemporâneos, que não é usado, se instalaram lá, de certa forma fez um empreendimento, criado, mas o Calígula permanece mesmo, com a mesma estrutura e ainda aquele ar romântico. Qual seria disso? Isso é proposital, Lidiane? É uma coisa que você se comprometeu a deixar ele com essa aula romântica? É assim, claro que para mim é muito afetivo, né? Porque foi uma coisa que eu cheguei lá, era muito jovem, né? Passou todo esse tempo, lá é um lugar realmente que me traz muita lembrança e muita afinidade afetiva de fato, né? O Dante sempre quer mudar alguma coisa. Vamos fazer uma reforma, vamos lá para a rua, vamos fazer... Uma coisa que de fato eu dou uma resistênciazinha, porque eu acho muito legal como é lá. Eu acho muito bonito aquela entrada, ainda tem as características de como era a rua principal. Né? Quando a gente entra, tem o primeiro salão repleto de obras, muito bonito, muito agradável, mesas grandes. Né? E o charme são os níveis abaixo. E ele vai descendo, e quando a gente chega ali naquele jardim lindo, maravilhoso, cheio de orquídeas. Aí eu fico, ai meu Deus, vocês vão achar tudo isso, e depois fazer, e depois você compra. Claro que ficaria lindo também, igual, lógico, com certeza. Mas é muito bonito, eu acho muito agradável lá. Eu acho que mexeria alguma coisa, talvez estrutural lá atrás, mas o ambiente em si eu acho muito bonito. Eu acho muito agradável. Eu já fui várias vezes no Calígula, e às vezes você não estava nem na praia ou não estava no restaurante, e eu também sou muito comunicativo, eu acabava fazendo amizade com os vezes ao lado, e eu via a imensa aceitação do Calígula. Assim, o Calígula não precisa nem fazer propaganda. E isso porque para quem não conhece Pipa, ficam distribuindo, né? Vem pra cá, entra aqui, Calígula, a pessoa olha e tem vontade de entrar. Atrai muitos turistas. Eu sei que já tem muita gente também conhecida, a gente foi no Calígula. Eu vou fazer uma história, eu acho que em relação à Anitta, que foi para Pipa, queria até que você contasse. Mas como é que você vê isso? Essa avaliação das pessoas e a própria presença de pessoas, celebridades, né, como se diz, que vão ao Calígula espontaneamente. É um lugar que é muito frequentado, né? A gente está, na verdade, ali naquele ponto onde a gente está hoje, que é naquele mesmo lugar desde 95, né? Lembrem que eu conheci no final de 95, eles já estavam se instalando ali mesmo, onde é hoje a pizzaria. É um lugar que foi pioneiro. O primeiro lugar de pipa que está lá até hoje, do mesmo jeito, é o Calígula. Né? Então, assim, a gente está no coração da rua. Tudo aquilo que tem ao redor foi criado por quem ia ficar perto do Calígula. As galerias, o shopping, os outros restaurantes, então tudo foi fazendo mais ou menos assim. Um arco ao redor e uma coisa bilateral com o Calígula. E ficou como referência, né? É o primeiro restaurante, todo mundo sabe que vai lá, tem muita memória afetiva, né? A gente fala com pessoas que estão no Pipa. Eu vim aqui há 20 anos atrás quando eu casei. Eu vim aqui quando meu neném nasceu. Eu vim aqui quando eu trouxe essa criança
essa aqui, olha ela aqui agora com 25 anos. E é bem assim, né? Bem afetivo de verdade. As memórias vêm, e as pessoas lembram, né? Tanto lá na Ribeira, eu conheço a Ribeira, eu fui na Pipa, eu fui com meu marido. E Pipa, você está em Pipa, você está num momento de muito lazer. Você planeja para estar lá, né? Para estar naquele momento, bem bacana, lá na Pipa. Então as pessoas já chegam lá num nível assim, de felicidade, de alegria, de estarem lá numa boa, né? Indo a Pipa. Então é muito afetivo, de verdade, de verdade. A gente tem relação com pessoas que ficam amigas. Como jornalista fofoqueiro, em essência, e a questão da celebridade, a questão da... Porque muita gente. Vai muita gente lá. Uma das criaturas mais incríveis que eu achei linda, maravilhosa, foi o Jesus Luz, né? Jesus Luz. Ele foi namorado de Madonna. Foi o namorado da Madonna. Achei aquele menino incrível, né? Foi muito legal. Mas ele foi sem a Madonna. Ele foi sem a Madonna, meu Deus. Cadê a Madonna? Ele estava com outra Madonna, né? Uma Madonna bem bonita também. Ele gosta de Madonna, né? Ele gosta de mulher, mas mulheres, as namoradas dele são todas incríveis. Aí como é que foi ele lá? Foi muito legal, né? Ele era um rapaz muito educado, muito simpático, muito gentil, muito feliz, foi muito lindo. Foi uma das pessoas que eu mais lembro, mais me recordo, assim, de tudo, assim, como pessoa de grande influência, né? De grande público. Ir lá na Pipa, né? E teve muita gente mesmo. E a história da pizza de Anitta? Não, foi assim, foi bem a pizza da Anitta. Até as pizzas que eram da Anitta, né? A gente fez o Let's Pipa aí, acho que o ano passado, né? A gente sempre está fazendo esse evento lá para o pessoal que não está lá, esse evento que é super incrível. E a Anitta se apresentou um dia, né? Uma noite era dela. Incrível, maravilhosa, uma tremenda artista, dançarina, uma mulher inacreditável. E na hora eu fazia há 6 meses antes, eu estive em Portugal no show dela no Rock in Rio. E eu queria falar com a Anitta, e ela é muito reservada, porque é muito intenso, né? É muito intenso de verdade a vida de uma pessoa dessa. Um artista assim, né? Porque o público ama ela profundamente. Então, quando ela pediu as pizzas, ela pediu 30 pizzas. A equipe inteira, né? Para todos os dançarinos, todo mundo que estava lá com ela. Eu disse, Anitta, eu estava lá no seu show, cara, 6 meses atrás. Vamos fazer uma foto. Ela pegou as pizzas dela, abriu a pizza e disse, amiga, eu vou comer minha pizza, foto não. Mas muito engraçado, assim, a coisa mesmo, né, de quando você está perto assim, de pessoas que são muito célebres, né, muito amadas pelo público. É engraçado quando você vê ela assim um pouco. E a Anitta também come muita pizza, e gosta de pizza. Bom, do jeito que ela dança, né, dá pra comer muita pizza assim. Aliás, quem não gosta de pizza, né? Que história engraçada do caso do Ediane? Conta alguma? Algo emocionante ou inusitado? Teve muitas, né? Conta uma duas. Tem uma mangueira, né? Na parte de baixo. E em determinado momento as mangas caem, né, gente? Ela amadurece. Já aconteceu situações inacreditáveis, né? Cair no meio do prato de espaguete, com molho, Nós vamos aquele espaguete para todo lado, né? E acaba que a pessoa vai fica nervosa, fica com raiva, não. Ela acha extremamente engraçada e super engraçada. Porque ela tem toda aquele salão para cair, aí cai tudo no meio de um prato de espaguete à bolonhesa. E vira uma história de turismo. E vira uma história que a pessoa nunca estava comendo e caiu uma manga, né? Aí eu digo, gente, a sobremesa chegou, né? Já chegou na hora de... E as pessoas acabam catando e brincando, né? Tem gente que quer ficar um pouco assim, salgada, mas é verdade, não tem como ficar. Não tem o que fazer, é gozado. Que história tensa, o contrário, né? Já teve história, você ficou nervosa, saia justa? Mas tem. Tem algumas. E essas são as que mais marcam, né? As engraçadas são muitas também, são muito engraçadas. As pessoas que a gente fica são muito legais também.
Mas tem de vez em quando tem um cliente chato, né? Conta alguma história Ai, contável. será, pessoal? Vocês vão querer saber disso? Um contável engraçado. Ah, bom, determinada vez a minha pizza é muito leve, né? Você pode comer uma pizza inteira com carimbo, a massa é muito fina, a pizza não fermenta muito, né? Você fala, vai fermentar a massa, eu digo, não, você não consegue comer uma inteira. Então a pizza leve, é tudo muito fresco, né? E eu tenho meu recheio, eles não tem aquele recheio nada gigantesco. Tem pessoal na mesa, né? Muitas vezes eu faço questão de atender, eu gosto de atender vinho, legal conversar com as pessoas. E fui muito tranquila para atender essas pessoas. Estavam os casais, né? Com 3, 4 crianças, alguma coisa assim. E uma das moças era muito mal educada, uma mãe das crianças. E ela ensinava uma das crianças a ser mal educada com ela. E ela meio que devolveu assim a pizza, né? E o menino repetia tudo que a mãe dizia. Ah, essa pizza não sei bem de quê. No final das contas, gente, por favor, não façam isso em casa. Né? Eu recolhi a pizza, mandei fazer outra, deixei como ela precisava, bem alto. Levei a pizza de volta e em algum momento ela foi falar comigo. No momento que a gente estava assim, eu e ela cruzando na mangueira, né? Ela falou assim pra mim. Olha, sua pizza é muito ruim. Eu falei, olha, a pizza é igual a sexo, até quando é ruim é bom. Vamos fazer o seguinte, já que você está assim tão infeliz, não venha mais aqui, por favor. E pague a sua conta inteira, inclusive os recheios extras que você colocou. Ela voltou na mesa bem furiosa, né? E disse, sim, senhora, eu não cheguei, falei outra coisa. Todo jeito a pizza tem sabor, é só pizza, gente. É uma pizza. Então tem essas e algumas outras coisas, mas no geral o público é muito legal. É muito difícil você ter uma... Tem gente que tem problemas da ela lá, né? Eu sei porque eu já passou muita gente das minhas mesas, eu conheço bastante o público. Como é que você sabe? Aquela pessoa de onde? Eu digo, eu digo, sei até onde as pessoas vêm no olho, né? Às vezes assim, mas de um modo geral o público é muito legal. Você sabe como é paulista, argentino, sei. Cearense, europeu, subiu até o país. Às vezes acerta a cidade. E não precisa dizer qual é o pior, mas qual é o melhor público? Qual é o público mais fácil de lidar? Os europeus, né? De maneira geral? De maneira geral. Não muitos portugueses, mas os europeus, de um modo geral, são bem fáceis. São pessoas bem tranquilas, que elas estão muito abertas. Ele chega até o Brasil, ele já sabe do nosso problema de segurança, de intranquilidade, né? Que a gente tem, que eu tenho, eu digo muito assim. Tem que ter cautela e atenção, não é um problema social nosso. Mas eles estarem já aqui, quando eles já estão aqui, eles já estão muito abertos, né? Estão muito afim de estar. Então eles são muito fáceis. Bem felizes. Tem mais um monte de perguntas para fazer, mas aqui o pessoal comentando e perguntando. Rubens Nobre, boa tarde Rubens Nobre. Está por aqui, Rubens Nobre? De vez em quando ele vem aqui, o Rubens Iglesias. Grande abraço, Rubens. Que é vizinho de Águios, né? De José Águios. Natália Chagas, que está aqui, uma pergunta. Qual o maior desafio nesse mundo empresarial machista? Apesar de você ser uma mulher empoderada? Ser mulher. Ser mulher, é difícil ser mulher. É difícil estar. Você parece que está o tempo inteiro. Normalmente eu digo, né? Se fosse ao contrário, se fosse o Dante na minha posição, ele não teria tanto problema. Os problemas que eu tenho normalmente é por isso mesmo, ser mulher. Mas a gente aguenta, né? São os nordestinos, a gente puxa o facão e vai pra cima. Você, completando a pergunta da Natália, você já sentiu que um contrato, por exemplo, prestes a assinar ou alguma coisa que você sentiu que estava tudo certo, você já sentiu, Lidiane, que brecavam ou sabotavam por você ser mulher? Não, aí você tem até quando você já está nos finalmente, não, aí você é muito bem aceita por ser mulher.
Quando você já está, e você já está numa situação que as pessoas acreditam muito como O problema é lá por ser mulher. Né? Lá no começo. Nós mulheres temos a capacidade de fazer muitas coisas e dar conta de tudo isso. Né? Tanto que você é mãe, você é dona de casa, você é empresária, você tem muitos compromissos e acaba que nós não damos conta assim de tudo. Perfeito. Pergunta aqui de Nath Passos, lá da Vila de Ponta Negra, que já foi entrevistada aqui. Beijão, Nath. Lidiane, e brigas de casal no Calígula? Ai, meu Deus! Já teve algumas, viu? Teve uma muito engraçada, assim, mais ou menos uns 2 anos atrás. Você falou outra situação engraçada. Eu tenho uma pra te contar. Vamos lá. Daqui a pouco. Não fale a de Nath Passos. Não fale a de Nath Passos. Não, vou contar uma muito engraçada, né? Tem um casal na mesa, né? E eles muito apaixonados, assim, um do lado do outro. A moça é uma moça muito bonita. E o cara não é tão bonito assim, né? Mas vocês vão ficar pensando nisso. Aí o cidadão tá lá com essa moça, né? Muito namorador, muito bacana com ela. E lá pras tantas chega uma moça, outra moça, bonita também. Uma mulher gostosa, muito bom. Com a roupa igual a que estava com ele na mesa. Eram iguais as roupas. Era o mesmo sutiã, o mesmo bustier, a mesma calça, a mesma cor. Eu acredito que ele comprou essa roupa para uma e comprou a roupa para outra. Só que eu acredito que ele não ia ter certeza que ia a esposa encontrar ele com a namorada lá no Calígula, entendeu só? A moça simplesmente que chegou, a esposa, foi em cima da namorada do rapaz, deixou ela sem roupa. O Juscelino estava comigo há muito tempo, tirou a música e deu pra ela. Ela ficou com os 6. Foi mesmo, Celino? Foi terrível, Meu Deus do céu. E a outra ficou lá na porta esperando a outra menina para bater. O rapaz foi lá para fora acalmar a esposa bateu nele, eu acho que ele tinha um implante novo. Ela arrancou o implante do cidadão. Foi muito engraçado. É dramático, né? Mas é engraçado também. Mas cômico, foi muito engraçado. É muito esquisito como é que o cara tem essa cara de pau. Gente, imagina, nós mulheres jamais vamos fazer uma coisa igual. Você comprar a mesma blusa igual e arriscar, tá? Você não tem medo não que pegue o prato e jogue no chão, que pegue comida e jogue na cara do... Você sabe que uma vez eu fiz falando nisso? No casal, outra coisa eu não tenho não, porque eu acho que é uma coisa muito entre as partes, né? Mas uma vez eu fiz um casamento árabe, que o noivo comprou 100 pratos para quebrar no meu restaurante. Aquela tradição, né? E quebraram os 100 pratos. Ele comprou para Ele quebrar, comprou lá no restaurante, ele disse, olha, eu vou pagar o preço dessa coisa. Eu quero comprar 100 pratos, porque nós casamos e estamos aqui comemorando. E é tradição quebrar. Senão vai dar azar no meu casamento. Eu digo, eu não quero que dê azar, quero os caras. Tá pagando? Paga os caras, tá dando certo. Vamos manter a tradição. E quebraram o Calígula, sem prato. Quebraram o Calígula 100 pratos no pé do quê? 100. Eles faziam na mesa assim e quebraram. Na mesa quebraram. Ele pagou taxa extra para Depois limpar, né? Não, eles estavam muito felizes. Foi muito legal isso. Muito legal. Não legal esse do casal, tá vendo? Não, legal o quebrar o prato. Quebrar o prato foi muito legal. E tem, né? Inúmeras, né? As pessoas chegam assim, esses namorados, esses casais, essas coisas o ápice do relacionamento, né? E acaba acontecendo uma coisa. Quando separa. Ou casa ou separa, né? Casa e depois separa. Quem fica lá separa. E aqui que nem de chá, por exemplo, você contou a história da mãe lá, mal educada. Ensinar o menino a ser mais educado. Cliente que não é exatamente mais educado, mas é chato, e reclama de ingrediente, da pizza. Ou aquele sommelier que pega e diz que Esses são legais porque eles ensinam. Às vezes tem coisas, a crítica é boa porque ajuda a crescer, né? Dentro da crítica é chato, mas sempre tem alguém que lhe diz alguma coisa que você pode acabar usando. O pior são aqueles que vão embora sem comer o prato, se alguém já vai na coma, não diz nada, ou tem coisas absurdas, tem. Imagine que durante muitos anos, hoje não mais, né? Mas durante muitos anos eu mantive uma horta de manjericão alfavaca, aquele que tem a flor bem grande. E
E um cidadão foi lá comer, a pizza, né? E chegou pra mim e disse assim, isso não é manjericão. Oi? Você não sabe nem o que é manjericão, isso não é manjericão? Eu disse, excelência, por favor, vamos lá ver o manjericão. Porque eu acho que o senhor não sabe o que é orégano, o que é manjericão. Mas quem sou eu para lhe dizer isso? O cliente é a razão. Não que ele tenha sido imperador, mas o cliente é a razão. Está aqui, espera o manjericão. A gente se convenceu? Não, depois ele foi lá no Google Business e disse que eu não sabia o que era manjericão. Aí tem que aguentar, né? Cliente chato, né? Não, eu acho que tem esse cliente sem noção, né? Eu acho que essa é uma pessoa sem noção. E tem clientes que dão alguma coisa, alguma dica. Tem os consultores também, se você conhece Por exemplo, eu já citei para um amigo meu, no Rio de Janeiro, pode explicar uma coisa, porque ele queria convencer que o fim não era da idade que o garçom estava dizendo. Quer dizer, uma coisa chata, uma picuinha. Assim, quem também não é legal, né? Não, tem gente que tem aquela coisa, aquela mania, né, de sentar sempre. Eu tenho um cliente que hoje virou meu amigo, né? Que ele é de Brasília, ele senta, ele vem todo ano, do dia 1º de dezembro ao dia 14 de dezembro, ele vai na pizzaria toda quinta-feira durante o período que ele está. Ele senta na mesma mesa, ele pede o mesmo espaguete, ele come no mesmo ritual. É, metódico. Melhor é impossível. Um belo dia, eu estava com uma garçonete nova, a Jade, linda, maravilhosa, incrível, e ela vai lá fazer o atendimento dele. E a gente ia lançar uns pratos novos. Ela encheu a cabeça dele para ele provar esse prato novo. Ele provou, comeu, ficou muito chateado, foi embora. Quando foi no outro dia, ele disse, aquela garçonete está aí? Aí eu falei, não. Ele falou, você está na minha mesa, eu quero comer o meu prato e eu não quero que ela venha sugerir nada. Por favor, não deixe ela ir na minha mesa. Eu falei, ok, pode deixar. Mas a moça queria só mostrar serviço, que ele conhecesse outra coisa, né? Fazer o papel dela. Mas tem, né? Tem gente que não quer nem a sugestão, que vai lá e defira na vontade dele. Tem todo tipo de cliente, né? Mas assim, a maioria são criações e reações muito legítimas. Meu Deus. Estamos aqui no Conversa do Botequim com Lidiane Duarte, ativista cultural, empresária com histórias ótimas sobre Calígula. Pode fazer perguntas, pode vir aqui para Barbalos, tem muita gente bacana aqui, ainda tem gente disponível aqui. Você janta, bebe aqui no Barbalos, toma uma sopa, enfim. Lidiane, vamos falar agora sobre os outros Calígula. Fala sobre a sua experiência com Calígula na Ribeira. Ah, Ribeira foi como um sonho. Então, fala um pouquinho. O Dante é do Chile, né? Então a gente quando compramos o Calígula, foi comprado de Cabo Porfino, né? E fizemos o Calígula, né? Pegamos o Calígula, pegamos aqui no prédio, no ano 2000. Né? Eu estava grávida, a Lorenza tinha nascido, né? Minha filha, e a gente ficou de 2000 a 2005 reformando aquele prédio, e toda uma coisa, toda uma filosofia, uma loucura. Porque era muito característico, era no Chile, né? Então a gente pensava em muita coisa, idealizava muita coisa para lá. Eu fiz um espaço muito bonito, foi muito lindo. E era uma época boa, né? Blackout de Paulo Barana. É, o blackout. É engraçado que eu demorei tanto na obra, né? E quando a gente abriu em 2005, aconteceu aquela fatalidade com o palco. E foi justo quando eu abri. Então a gente trabalhou ainda na Ribeira até 2008. Depois começou a ficar muito difícil, porque realmente houve uma crise mundial, né? Na Ribeira, de fato, eu lancei muitas bandas, muitos artistas iniciaram lá no Caribe, muitos artistas legais, a gente fez muita promoção, eu tive muita gente bacana que trabalhou comigo, o Tássio Costa me ajudou muito, né? Em toda aquela divulgação cultural de todas aquelas artes. Eu guardo todos os meus releases, viu, Tássio? Então, tudo muito bem guardado. Tudo muito bem editado, é muito legal mesmo. E acabou que a Ribeira foi incrível. Hoje a Ribeira ainda é nossa, né? Quem trabalha lá é o André Maia, com o Ateliê Bar. E o meu sonho é que a Ribeira um dia seja como lá em Recife, como lá
no Rio de Janeiro, né? Foi um dos lugares que a gente frequenta assim, mesmo com aquele caos ali em São Paulo também, eu acho a Ribeira incrível. Tomara, né? Tomara. O ateliê é muito bacana. O ateliê é muito O pessoal bacana. jovem gosta muito, É. a filha frequenta o ateliê. O André caracterizou igual, né? A gente tem aquele prédio do lado, que era um prédio com Calígula, que onde a gente fez muitas exposições. Agora eu estava me lembrando, você falou de situações inusitadas, né? A Luana Piovani foi lá algumas vezes, ela tem aquela peça do Pequeno Príncipe. Ela é uma mulher incrível, debochada, engraçada, sabe, espirituosa, super linda. Ela foi incrível. Os dias eu sempre tive muita abertura no teatro, né? E com a própria Ionete, no tempo que a Ionete trouxe muita pauta para o teatro, né? Ela fez muita coisa lá no teatro. Quando as pessoas falam assim do Teatro Alberto Maranhão, eu me lembro dos anos áureos de Ionete, né? De como ela foi bacana para o teatro, como ela trouxe pauta, como tinha muitos artistas, como tinha muitas apresentações. Eu sei disso porque eu estava na Ribeira todo esse período e eu era parceira total do Alberto Maranhão e todas aquelas pessoas saíam do teatro e iam para a pizzaria do Andar. Foram anos lindos, lindos de verdade, era incrível. Maravilha. Eu amava ler. Comentário aqui, pergunta, vamos lá. Getúlio Medeiros, sensacional, cobra amigo Cepas. Mais uma bela entrevista. Valeu, Getúlio. Grande abraço. Com Lidiane que não teria como não ser. João Dantas, advogado, que é da IPA Editora, que é parceiro do programa. Parabéns. Ótima entrevista. Valeu, João. Venha pra cá, você e Flávio assistir. Pedro Pereira, grande Pedro Pereira. Uma das maiores artistas plásticos do Rio Grande do Norte. Grande amiga Lidiane querida, inteligente e bela. Parabéns pela brilhante entrevista. Pedro é um amor. Pedrinho. Valeu, Pedro. Grande Esse Pedro com o nosso querido Chico Miséria. Pedro é maravilhoso. Incrível, era incrível tudo aquilo. Nossa. E Noemi Batista, que trabalhou com você. Linda, incrível e excelente. Parabéns, amigo Cepas. Valeu, Noemi. Noemi, linda. Obrigada. Beijão. Ainda dá tempo de fazer pergunta, viu? Faz pergunta aqui. Pitaco, sugestão, palpite, enfim, programa interativo. E aí, vamos partir, a gente falou da Ribeira, vamos partir para um empreendimento, uma iniciativa mais recente, a fixação do Calígula lá na Vila Mol, em Tirol Petrópolis, Aliança, Aliança. Como é que foi essa experiência? Eu frequentei bastante, a gente ia lá bastante. Feijoadas, né, no sábado. Isso, era muito bom. Como é que foi essa experiência? Assim, foi muito ousada, né? Porque, na verdade, foi um empreendimento muito novo. Eu estava com a situação da pandemia. Eu fiquei com muita... Quando teve a pandemia, né, Sérgio? Eu fiquei muito na pipa. Né? Então, a gente passou aqueles 3 meses em pipa, sem fazer nada. Né? Imagina, eu fechei a pizzaria, eu tinha 188 garrafas de vinho. Eu abri com 8, ok? Ai, que vergonha. Como que eu bebi tanto vinho em 3 meses? Bem isso, certo? Incrível. E quando o dia que eu fui abrir, né, eu perguntei assim a Joana, que trabalha comigo há muitos anos, está comigo há 20 anos, eu digo, Joana, traz os vinhos, a gente vai abrir hoje, a governadora permitiu a abertura. Vamos abrir, bota os vinhos. Mas eu olhei para mim assim, Lidiane, aqui só tem 8 garrafas. Eu falei, mas a gente tinha 188. Eu não queria dizer nada, mas aqui só tem 8. Meu Deus. E tudo aquilo de ter ficado todo aquele tempo, naquela pandemia, aquela coisa louca na pipa. Quem não beberia 180 garrafas? Deus estava tudo lá, não estava sem fazer né? nada. Ai, vamos lá buscar um vinho na pizzaria? Fiz limpeza, fiz cesta básica, fiz promoção social, fiz de tudo, gente. E tomei 70 garrafas de vinho. Eu e mais 4 pessoas, não foi só. E nessa situação toda, né, eu estava naquela coisa de muita frita, eu digo, ai, será que vai ter outra pandemia? Será que eu preciso entrar em delivery? Será? Um belo dia eu venho aqui no meu apartamento, que é aqui pertinho, né, na Avenida Deodoro. E quando eu cheguei aqui no apartamento, eu estou passando ali em frente à Aliança, conheço uma senhora, ela diz, olha, eu vou abrir aqui, vai ser muito legal. Eu super te ajudo, mais ou menos. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí eu fiz aquele projeto, comecei a ter outra motivação, eu precisava de outra motivação.
eu estava muito preocupada. Quando começou a pandemia, eu vou contar para vocês, né? Eu tinha ido para os Lençóis Maranhenses. Eu tinha ficado, eu não sabia de pandemia. Era uma coisa que se falava lá na China, sei lá em outro lugar que a gente não vai, quase nunca. E eu fiquei pensando que será que aqui ia chegar até aqui, né? Então, quando eu estava no meu período assim, após o carnaval, eu me preparei toda para a Semana Santa, eu fui para os Lençóis. Viajar agora. Eu vou perguntar sobre isso também. Aí vou lá para os Lençóis, chego lá nos Lençóis, não tem um lugar chamado São Roque. São Roque, perto de Barrinhas, muito longe de tudo, boa tarde, muito longe, muito tranquilo, né? No meio da reserva dos Lençóis, mal pegava. Sabe quando a gente liga a televisão? Não, talvez alguém não saiba, né? Mas eu lembro que eu ligo a televisão, porque todos aqueles turistas, você não pegava nem a televisão, a internet era rara. Você pegava algum momento da internet, era tudo, não pegava mesmo. Passo lá 10 dias e pego o avião, porque para o Maranhão, mesmo sendo do lado, eu tenho que descer para Brasília para voltar para o Rio Grande do Norte. Quando eu chego em Brasília, eu acho que eu vou lá em São Jorge, lá na Chapada. Pego um carro mesmo no aeroporto e vou até São Jorge. Passo mais 5 dias em São Jorge, ali mesmo que não pegava nada. Internet, televisão, nada. Passo esses 5 dias, segunda-feira eu volto para Brasília. Em Brasília eu venho para Natal. Quando eu estou vindo para Natal, aí minha tia me liga, ó. Lembra daquela do Tim Morrison? Era. Lídia, você está onde? Eu digo, eu estou em Brasília, o mundo todo se acabando em coronavírus e você em Brasília? Você me liga, me fala com você? Você está bem? Você está. Quando eu chego e vejo aquele aeroporto todo fechado, eu digo, vixe. O que aconteceu aqui? O que é que está acontecendo? O negócio não estava lá na China. A China não é tão longe. Já está aqui, está tudo fechado. Volto para casa. Vou no aeroporto, todo mundo de máscara, aquela loucura, né? Chego aqui em Natal, venho para casa, para o apartamento. A minha filha chega da UFRN e diz, na quarta-feira. Não tem mais aula, mamãe. Eu digo, amor, é impossível, ninguém fez escola, menos universidade, você está inventando coisa, né? E a minha filha é assim, né? Ela era pequenininha, eu dizia, mulher, não vai para aula hoje não, vamos passear, vamos para praia, comer caranguejo. Eu nunca vi isso, a mãe chamar a pessoa para ir para aula. Eu acho um absurdo. Mas naquela ocasião da pandemia, eu achei que ela não queria ir para aula, sei lá, o que é que me passou na minha cabeça, eu estava 20 dias fora, né? Aí eu digo, nossa, então o negócio é grave. Fecharam, não tem as coisas, que supermercado e fui pra Pipa. E a Pipa realmente teve tudo aquilo, né? Toda aquela loucura. Quando eu chego aqui em Natal, numa dessas idas e vindas, que eu sabia ir abrir, que a Pipa estava mais ou menos aberta, aí eu passo ali na Aliança e vejo aquela loja, e descobri uma situação que poderia ter sido linda, né? Mas a coisa mesmo do centro é lamentável, é muito isolado, né? A gente estava bem aqui perto da catedral. E tem sim o problema da segurança, eu pagava segurança. Eu tinha uma situação no restaurante muito belo, uma comida muito igual, como lá na Pipa, excelente. Trouxe muitos artistas, fiz muita arte lá. Muitas apresentações, muita gente bacana, muita parceria com o Teatro Riachuelo, né? Foi muito legal, eles trouxeram muita gente também. A Nota Potiguar me ajudou muito lá, né? Mas não teve o que precisava para se manter. Porque na verdade é um empreendimento caro, né? E toda a condição do lugar não foi fácil. Mas vencemos aí, pegaram nossos anéis com seus dedos e agora a gente está em outra situação. Pois é, no caso dos anéis e os dedos, leia-se eu quero dizer Aliança. Eu falei, eu sempre com a Alameda. Ou Aliança Mall, leia-se Aliança Mall e Alpendre. E Alpendre. Eu lembro até quando você falou que Alpendre, de repente foi um sucesso, de repente shows musicais e consolidou. Como é que foi isso tudo? Bem, bom,
novamente a pipa, né? A pipa foi, o shopping precisava fazer essa mudança e foi citado em algumas pesquisas do shopping um shopping a céu aberto, como nós, como natalenses, gostamos, né? Gostamos de uma desenho de calçada, gostamos de uma área aberta, né? Isso é tudo característica nossa Potiguar. Nós adoramos. Então, quando eles nos citaram, né, para ir lá para o Natal Shopping, que tinha sido inclusive uma sugestão do próprio cliente, né, como é, o que é que vocês gostariam aqui, uma pizzaria, como aquela lá da pipa, né? Eu normalmente, claro que não com a sofisticação, porque a pipa da bandeira característica, mas eu acho muito parecido ao pende com a pipa. Eu acho muito parecido ao pende com o meu lugar lá em Pipa, Calígula, né? Aquele jardim aberto, aquele restaurante bacana, descontraído, Tipo de iluminação agradável, super lindo, né? Mas se eu também não tivesse aqui na Aliança, talvez eu não tivesse tido coragem de enfrentar o shopping, que não é fácil, mas é legal. Eles realmente dão um apoio, o shopping é muito organizado e o lugar é muito lindo. É muito lindo. E é muito legal lá. Teve vários eventos muito bons. Agora a gente está organizando a Feira do Vinil, que era aqui na Aliança. Estamos levando para o Natal Shopping, né? Era muito bacana, ótima iniciativa. Nossa, muito legal. E agora a gente está fazendo o jazz da Jussara, né? O nosso jazz, a gente provavelmente vai ser, a abertura vai ser lá. Tá muito legal, muito legal. Lembra no área infantil. E lá no Alpendre eles fizeram essa pegada, né? Da área aberta, né? Os cachorrinhos, uma área pet, muito legal, pet friends. E mais o parquinho infantil, que é muito lindo, é muito legal. Então tá perfeito, gente. Senta ali naquela área aberta, super tranquilo. A criança brincando ali do lado, uma cervejinha, um copinho de vinho. Eu não tenho nem pet, nem criança, eu vou só direto para onde tem bebida e comida. Uma cervejinha, né, certo? Nós estamos aqui no Conversa no Botequim com Lidiane Duarte, do Calígula. Dá tempo ainda de fazer perguntas, dá tempo ainda de interagir aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui, uma vibe muito boa. E vamos para mais desenvolvimento. Isso tudo, eu indo lá, a gente bateu um papo, conversando e trocando ideias, e de repente o Calígula vai expandir para Fortaleza. Conta isso também, como é que vai ser isso? Já está sendo, gente. Então, já está sendo. Eu estou abrindo umas 2 lojas lá em Fortaleza, igual do Calígula daqui do Alpendre, né? Ou seja, o sucesso de Pipa, replicado na Ribeira, replicado na Aliança Mall e agora replicado no Natal Shopping. Do Natal Shopping estamos indo para dois espaços do Alpendre, da ANCAP, que se chama Quintal. Como a gente usa aqui mesmo as coisas que a gente usa no Nordeste, né? Quintal, Alpendre, varanda. Ótimo espelho. Isso, até hoje na casa da minha mãe, vai lá pegar a vassoura que está no Alpendre. Tem coisa melhor para beber em Alpendre? Na casa da avó ainda. E lá em Fortaleza é assim, é um lugar muito legal, muito bacana, muito lindo mesmo. E estou feliz, né? São desafios, eu não posso dizer nada, né? Desde 7 anos que eu gosto de estar nesse movimento. Então, é o que eu gosto. Gosto de gente, gosto de negócio, gosto de pensar, gosto de falar. E isso faz com que tem que buscar o que gosta, né? Estou muito feliz porque eu faço as coisas que eu gosto. Por falar em coisas que gosta, você foi em viagem. Eu sei que você é ótima viajante e que viaja tanto para o lazer como para fazer negócio. Quais foram as melhores viagens que você já fez? Quais são os lugares que você, como boa viajante, recomenda, Lidiane? Tem muito lugar lindo. Acho que o lugar mais lindo que eu fui são os Lençóis Maranhenses. Eu acho que é o lugar mais espetacular da face da terra. Incrível, é incrível, gente. Quem puder vá. Os lugares mais bacanas, realmente é Amsterdã. Todo mundo tem que ir a Amsterdã, sim. É incrível. É uma sensação
completa de liberdade, tranquilidade, de você ser o que você quiser. Amsterdã é um lugar do mundo, né? E tem umas viagens engraçadas, né? Por exemplo? Eu fui para Paris com a minha filha e minha tia. Foi um convite, foi muito legal. É uma coisa incrível, né? E a gente sai do hotel, eu, minha tia e minha filha, né? Nem minha tia nem minha filha não tem hábito de beber. E fomos para andar de táxi no segundo dia. A gente pegou. Minha filha não sabia que ela falava francês, apesar dela ser da Aliança Francesa. Mas eu não tinha ideia que ela falava francês. Nós pegamos um táxi, né? Uma moça, um taxista, né? Um táxi em Paris. E a moça olha pra gente, começa a conversar, minha filha começa a conversar com ela. Ai, saudade, pra mim. Onde vocês vão? Aí a moça fala pra minha tia, pra minha filha, né? Por que vocês não vão almoçar na Ópera de Paris? Aí eu falei, Ópera de Paris tem um restaurante? Ai, tem um restaurante. Você tem restaurante? Eu devia falar, não tem restaurante. Você tem restaurante no Brasil? Eu disse, tenho. Nossa, você tem que ir lá, uma experiência. Eu digo, vamos, meninas. Aí elas dizem, vamos, né? Você tá aqui mesmo? O que é que vai fazer? Vamos para a Ópera de Paris. Vamos para a Ópera de Paris. Chegamos na Ópera de Paris, uma coisa inacreditável, porque a França é uma coisa inacreditável. Você vê o que é que são as coisas que a França tem. É muito monumental, é muita coisa, é muito imponente de verdade, né? Você vê, quando você está andando na França, Paris, você vê aquilo mesmo, né? A imponência daquelas pessoas, né? Porque eles são os grandes líderes das leis, né? E quando você está lá, você vê realmente aquela situação. Chegando na Ópera de Paris, aquele coisa que é inacreditável, né? Uma experiência basicamente única. Sentou eu, minha tia e minha filha, na parte mais comum do restaurante, né? Onde tinha todas aquelas mesas, aquelas coisas, toda aquela pompa total francesa, né? Francesa que pompa. E a gente chega lá, eu começo a olhar o cardápio. Nosso segundo dia aqui em Paris, né? Vamos aproveitar. Deixa que esse almoço eu pago. Minha tia tinha me convidado para ir para Paris, ok? Aí minha tia, né? Tranquila, disse, então tá certo. Eu digo, por favor, 3 entradas, uma garrafa de Guaraná. Traga, beleza. Eu não bebo, digo, eu bebo. Não tem problema. Aí tomei o vinho. Prato principal. Lobster. Eita. Lobster. Lagosta. Para 2 pessoas. Eu digo, ai, perfeito. Vou comer uma lagosta, eu e a Lorenza. A minha tia está comendo outra comida mais leve, né? Um frutos do mar, aquelas restrições. Eu vou e peço a lagosta. E a gente lá já com a garrafa de vinho já na cabeça, nem nada. Da super rica total francesa. E aí eu fui. Lá vem a lagosta. Aí vem um espetáculo. Vem as pessoas da cozinha, todos os chefes, montados, todas aquelas vestimentas. Um carrinho de empurrar comida, né? Aqueles carrinhos que tem nos hotéis. Uma pedra de sal do tamanho dessa mesa, dessa altura, com as lagostinhas abertas assim. Todas abertinhas, assim, olhando pra gente com aquelas carinhas. Aí eu falei, uau! Todo mundo do restaurante olhando para aquele espetáculo, né? Aí os caras vêm, servem, flambam na hora, todo mundo, uau! Você é bem plena, né? Claro, gente, eu podia fazer. Eu era amigo daquilo. Eu só podia aceitar. Aí fico lá, vou como a lagosta, termino minha garrafa de vinho. Pessoal, sobremesa, cafezinho, chá e licor. Ok. Aí minha tia olha pra mim e diz, você esqueceu que é você que vai pagar? Eu falei, não, mulher, essa lagosta tá de graça. 95 euros para 2 pessoas, de graça. Adorei. Vou comprar mais lagosta aqui. Aí vem, pega, comemos, fecha a conta. Lá vem o peixe, né? Na conta super especial, daquela mesa da Lobster. Quanto? O vinho deixa o
Bem brasileiro, né? Lobster, 95. Aqui tá por 2. Tá 200 e algo, mais 15 de clipe. Senhora, 95 por pessoa. Não é para 2 pessoas. Só sai para 2, mas é por pessoa. Maria, sou frita. Continuo lendo. 695 euros. Meu amigo, dia. Vamos rever a negociação. Tia, quem pediu sobremesa? Digo eu. E lobster? Eu. E espetáculo? Não, espetáculo por conta. Eu vou ser gentil hoje, vou pagar 200. A diferença você paga. Eu disse, ai meu Deus, amanhã eu acho que eu não vou almoçar. Mas, como ela disse, deixa de besteira. Quantas vezes você vai vir na Ópera de Paris? Eu digo, é verdade. Talvez na próxima convite que a senhora fizer. E é de Rio São Paulo? Eu sei que você gosta muito do Rio de Janeiro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. Viagem do Rio São Paulo. A vida é engraçado, né? Eu tenho uns episódios incríveis. Tem um episódio com Martinalha que até hoje me chamam de Martinalha, viu? Conta? Ai, não. E a conversa com o Tiquinho pra contar. Que mesa, hein, gente? Fica na mesa. Conta. Vou eu, meu amigo Bito e minha amiga Célia pro Rio de Janeiro, né? A gente chegou no Rio, isso faz muito tempo, né? A gente chegou no Rio, aterrissamos no Rio, o Bito estava lá, o Papa morreu. Começou, eles mataram o Papa. Recebi a notícia. Daí. Nós ficamos uma semana inteira no Rio, muita festa, muita viagem, muita produção, muitos eventos. Aí vamos no show de Martinalha, lá em Botafogo, uma casa muito bacana. E eu fiz amizade com todas as pessoas da banda de Martinalha. Eu queria ser amiga de Martinalha. E Martinalha tem que ser minha amiga, eu achava o máximo. Eu adoro Martinalha. Tem lá dos tantas, eu com aquele monte de menino da banda dela. E conversando, e passa pra cá, passa pra lá, não sei o que, e lá fora, Martinalha. Minha amiga Célia e meu amigo Vitor. E eu esperando Martinalha entrar no camarim, porque eu já estava com ela, já era amiga de todo mundo. Já tinha telefone, já tinha combinado pipa, já vamos dormir, vai ser demais. E eu lá com. Aí eu, ai meu Deus, essa mulher não vai vir pra cá não, eu tava embora, eu peguei e saí do camarim, né, da parte de termo do palco. Quando eu cheguei, tá lá, Martinalha e Vitor, pensou, eu vou falar com a Martinalha. Martinalha é meio que me dá uma ignorada, né? Eu digo, ah, Não vou ser ignorada. não vai ser ignorada, não vai ser assim. Aí eu vou dizer, Martinalha, mas Martinalha, mulher, vem cá. Eu quero falar com você, eu quero ser sua amiga. Eu tenho uma conversa pra falar com você que eu vou lhe convidar pra você ir lá na minha casa, lá em Pipa. É um lugar muito legal, você vai adorar, você quer morar lá. Aí Martinalha ignora, eu digo, mulher, vem cá, eu tenho um negócio pra lhe dizer. Eu digo, diga, você é a cara da minha namorada. Eu sabia mais o que dizer. Eu tinha que dizer alguma coisa pra ela parar e me olhar. Aí ela parou e olhou. Ela ficou assim, vermelha, umas cores vermelhas de desmaiar. Aí hoje, até hoje, os meus 2 amigos me chamam de Martinalha, querida. Martinalha, mulher. Assim é a cara da minha namorada. Minha namorada ainda também, tá? Mas essa situação, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu já tinha ficado amiga de todo mundo, menos da Martinalha. Eu queria ser amiga dela, pelo menos. E essa foi a apelação, né? Mas acho. Não ficou minha amiga. Ficou amiga dela, pelo menos? Não ficou minha amiga. Não ficou? Vamos? Não, ela ficou quase, a moça quase desmaiou, né? A Martinalha quase desmaiou pela investida intensa. Mas foi muito engraçado, porque até hoje virou piada no nosso meio isso. Tem muita gente que ainda me chama de Martinalha, querida. Viu, Martinalha? Por sua causa. Martinalha fez um show maravilhoso em Casquinhas. Faz uns 8 anos. Lula Belmonte trouxe ela. Aqui, Mara Cosme
Muito massa assistir ao vivo. Valeu, Mara. Ótimo ter vocês aqui. Lutigard Vanderlei, olha aí. Boa noite, Lutigard. Já encontrei Fernandinho Vanderlei por aqui. Tá rodando aqui. Acho que vocês estão por aqui. Cláudio Wagner, da SPVA. Boa noite, Cláudio. Valeu. A gente, produção, a gente tá com o quê? 1 hora aí? 1 hora aí. Voando. Tem Eu tinha umas 48 perguntas, na verdade ainda tenho, viu? Vamos lá. Lembrando que ainda está tempo para fazer as perguntas para a reta final aqui, para falar dos últimos projetos aqui. Agradecer os apoiadores, nós temos apoio de Anoreg, Apure Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Quinta Cidade da Manimbu, IP Editora e Cachaçaria Lourinha. Por falar em Cachaçaria Lourinha, grande abraço para o senhor Vali. A Cachaçaria mandou para você um brinde aqui, uma caninha São João Cristal, artesanal, deve. Ó, Dante vai ganhar caninha hoje. Vou levar pra você. Entregue aqui, oferecimento. Aqui a bolsa bonita do Caribe, vou morar por perto. Aqui, merchandising aqui, ó. Pessoal, a minha última de 1000. Eu ia trazer pra Cefa, mas eu só comprei essa. Então eu não vou poder dar muito. Mas se quiser deixar essa comigo, pode deixar, né? Eu aceito. Muito obrigada. Obrigado. Vou levar pra vocês. Obrigada. Obrigada, Cachaçaria Morim, que fica aqui na Gonçalves Ledo, na galeria. Qual é o nome da galeria, Mara? Galeria Eldorado, que fica entre a Gonçalves Ledo e Miguel Bartolomeu. Isso. E o Beco da Lama. E o proprietário é Suelo. Suelo Amorim, meu grande amigo. Grande abraço para Suelo. Agora, ali você tem que abrir mandar a poder. Na Jundiaí. Você frequentava nas sextas lá, fechou e vim pra cá. Olha aí que bacana. Ó. Tá bem acolhido. Frequentador. Sexta-feira ia ser pra lá. Agora deve dar um pouquinho mais longe, no Natal Salve. Vale a pena ir, viu? Ou na pipa. Olha, Ou Fortaleza. Depois mandar o convite para a inauguração, tá, amigo? vai ganhar quando? Tá previsto para o dia 16 de março. Pertinho, então. Pertinho. 16 de março, Fortaleza. Fortaleza. Muito bacana. E a segunda loja lá vai ser pelo dia 10 de junho. Por aí. Muito bacana. E projetos para 2024 aqui em Natal e em Pipa, Lidiane? Melhorar, aumentar, o que é que vocês fazem em 2024? Rapaz, em 2024 eu não posso planejar muita coisa, porque eu estou com muita coisa já, né? Expandir para Fortaleza não é fácil, né? É uma cidade que eu não conheço, não é como aqui em Natal, que todos me sinto em casa, todos conheço todo mundo, todos são meus amigos. E Fortaleza está sendo um desafio, de verdade, né? Então aqui em Natal eu continuo pensando nos projetos lá atualmente, né? Agora a gente já está com a Feira do Vinil para março. Em abril a gente está com o Festival do Jazz, que é o Sara Figueiredo. E vou fazer uma exposição também do Dante, em homenagem ao Bienal de 2023, né? Ele está terminando os quadros, que é o que são antigos dos povos originários. Bem bacana, tá bem lindo. Está quase concluindo. E tem uma menina lá que parece com a Nath. Eu digo, Dante é a Nath. Parece com a Nath. Tá muito Originário, né? Tá muito lindo, Nath. Tá muito bacana. Tem E um lugar lá em casa já, tá mais o Dante tem uma coleção inteira no lugar aqui, depois da pandemia. Muito legal. Ele fez algumas vendas, né? Deu 2 obras lindas para a Nath. É o lugar que eu passeio sempre, né? Sempre. A Lígula tá sempre. E a Nath faz um trabalho maravilhoso no lugar. Ela falou E aqui é que foi parceiro também entrevistada. das coisas da vila. É isso. Faz o que dá, né? O que pode, e as pessoas que fazem esse serviço, que fazem, Responsabilidade social. fazem arte, fluir, a gente faz o que dá. Não dá para fazer tudo, mas dá para dar algum tipo de apoio. Hoje eu faço dança na UFMN, licenciatura. Eu faço licenciatura porque eu quero montar uma escola, eu acho que eu vou me aposentar. Você quer ter uma escola de dança? Não, eu quero fazer uma entidade. Eu quero fazer uma escola para ajudar pessoas que são vítimas
em pais alcoólatras. Sim, eu quero fazer uma coisa que eu possa. Eu conheço muita gente, eu tenho muitos amigos e esse é o meu sonho final. De realmente fazer isso acontecer quando eu tiver o diploma da licenciatura, né? Porque eu mesmo quero assinar na escola, eu mesmo quero fazer com que as pessoas possam, que a gente possa ajudar a salvar mais algumas vidas, se possível, principalmente das crianças que são vítimas. Perfeito. Sofre mais. Então, quase uma hora e meia, é isso, Agno? Isso. A gente vai ter que encerrar o programa. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite, né? Mas vamos ter que encerrar o programa. Lidiane, muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Uma entrevista maravilhosa. Muito bom. Lidiane Duarte, tá ótimo. Quem pegou começado é só ir lá no Facebook, ver tudo de novo, depois vai estar no YouTube, enfim. Programa sempre interativo, toda sexta-feira, aqui no Manaus Comediar. Muito obrigado, Lidiane. Obrigado a todos e todas e até o próximo Conversa de Botequim.